Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, maravilhosa! Que alegria viver esse momento com você! Seja muito bem-vinda! Você está na Jornada do Milagre. Eu sou a Rafaela Bessa e te acolher aqui nesse canal é uma satisfação. Estamos reunidas para viver mais esse momento oracional e desejo fortemente que o seu coração esteja aberto para tudo aquilo que Deus deseja falar e ministrar na sua vida hoje. Estamos reunidas aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia 4 da Jornada do Milagre. E antes de dizer para você qual é o tema, já quero convidar você a abrir a Bíblia. Hoje nós abriremos em 3 passagens. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Depois vamos para Salmos 90, versículo 4 e o finalzinho do versículo 10. Lembrando que se sua Bíblia for a Ave Maria, eu acredito que você vai precisar voltar um salmo. Eu estou na edição Paulinas e às vezes no livro de Salmos dá uma certa diferença. E Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu já vou rezar com você. Deus, nosso Pai, sua bênção, Jesus, sua bênção, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui reunidas em Teu nome e nós clamamos pela força do Espírito Santo que habita em nós. Dai-nos o dom do discernimento, dai-nos o dom da sabedoria. Alarga a nossa mente nessa leitura bíblica para que a nossa compreensão seja do céu, para que a nossa compreensão seja aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Que não seja eu quem fale em mim, mas seja o Senhor Cristo que fale em mim para conosco. Pai, nós nos conectamos com o Senhor nesse momento. Que a Tua palavra fale em nossa vida. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz assim: Meus queridos amigos, minhas queridas jornadeiras maravilhosas, não se esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ele continua. Eu falei versículo 8, mas a gente vai continuar. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como algumas de nós pensamos. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês. Por quê? Porque não quer que ninguém seja destruída, mas deseja que todas se arrependam dos seus pecados. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Na verdade, 2 Pedro, capítulo 3, foi do versículo de 8 até o 10. Agora vamos para o Salmo 90, porque Deus vai confirmar essa cronologia dele, esse cronos dele, o tempo de Deus. Vamos lá para o Salmos 90. Diz assim no versículo 4.
Diante de ti, 1000 anos são como um dia. Então é verdade, está validado e atestado. Enquanto nós esperamos um dia, para Deus isso significa 1000 anos. E aqui o salmista vai um pouco mais adiante. A vida passa logo e nós desaparecemos. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida. Para quê? Para que tenhamos um coração sábio. E lá em Romanos, já nos instrui mais um pouquinho. Romanos 5, versículo de 3 a 5, diz assim: E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança, ela não nos deixa decepcionadas, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Por meio do quê? Por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Estas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, você percebeu que a espera ainda continua a nos doutrinar. O tema de hoje: os 2 erros que podem impedir a graça de receber o milagre. Nós vamos aprender estes 2 erros que, se cometidos, podem impedir a graça que Deus tem liberada para o nosso milagre. E aí, maravilhosa, eu quero dizer para você, muitas de nós têm desafio em esperar. Muitas de nós, você pode perceber, muitos de nós têm um desafio ainda maior quando é para esperar comida, quando a gente está com fome. A gente tem desafio de esperar no trânsito, a gente tem desafio de esperar numa loja, a gente tem desafio de esperar a luz verde no sinaleiro, a gente tem desafio de esperar o elevador chegar. Você já percebeu? Quem nunca ficou pressionando um botão ali rapidamente, mesmo sabendo que isso não vai fazer o elevador andar mais rápido, e a gente está lá, focinhando no botão do elevador? Eu creio que isso não acontece só comigo. Eu acredito que pode acontecer com muitas de nós aqui presentes. A verdade é que ninguém realmente gosta de esperar. Mas os milagres de Deus simplesmente não acontecem se desistirmos no meio do caminho. Muitas de nós confundimos milagre com tchan-tchararam, siririm-pim-pim, mágica. Mas há um mundo diferente entre as duas coisas. Mágica é um sonho, sabe de quem? De todo preguiçoso, de toda preguiçosa. Eu quero apenas tocar numa varinha mágica para que todas as coisas possam acontecer. E por que não é assim? Porque mágica é coisa da carne, é fantasia de preguiçosa. Milagre, por outro lado, exige trabalho, exige fé e muita batalha espiritual. Exercitar fé não é falar palavras mágicas, palavras tipo foco, força e fé. E o poder de Deus não é para nos fazer passivas, para também ficar com o bumbum na cadeira sentada esperando que Deus vai agir de misericórdia. Na verdade, o milagre é o prêmio da perseverança. Olha só, gente, alcança o milagre quem persevera. E aí, você tem que estar o quê? Você tem que estar disposta a esperar. Você tem que ter disponibilidade, você tem que ter disposição. E muitas de nós estamos sem tempo para Deus, né? Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Nossa, isso é cansativo. Geralmente há um período de espera antes de um milagre acontecer. Nós estudamos isso no dia 3. E infelizmente a maioria dos milagres são perdidos por quê? Porque nós desistimos cedo demais.
Aprender a esperar é tão importante quanto aprender a buscar e aplicar a fé. Creio que todas nós buscamos respostas fáceis para as nossas questões e soluções fáceis para os nossos problemas e desafios no dia a dia. Mas prepara o ouvido. Respostas fáceis e soluções fáceis produzem mulheres de convicções rasas. Doeu, hein? Ai, doeu. Vou falar de novo. Respostas fáceis e soluções fáceis produzem mulheres de convicções rasas, mulheres fracas que desistem rápido. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem uma pedagogia. Por isso, para lidar no universo de Deus, você precisa saber lidar com as suas emoções. Você precisa ser uma excelente gestora das suas emoções, porque Deus é um Deus de emoções fortes. Caminhar com o Senhor é avançar no meio de muitas emoções. Por isso, você precisa saber gerir o seu emocional. E o que nós temos aprendido na jornada do milagre é que a parte de Deus é dar. A palavra diz: pedis e recebereis. E a nossa é de se apropriar. Os milagres, eles acontecem pela graça, mas nós precisamos trabalhar com Deus para isso. Sei que é muito desafiador conciliar a graça de Deus com o esforço humano, mas tem uma maneira fácil de nós compreendermos isso. E essa frase parece um clichê, ela é bem conhecida nas redes sociais, na internet, mas eu vou te dizer, é uma frase que me move, que me fortalece. Ore como se tudo dependesse de Deus e depois trabalhe como se tudo dependesse de você. Maravilhosa? Esperar não significa ficar sentada esperando. Esperar significa tomar a iniciativa de acordo com a fé. Gente, eu não sei vocês, mas eu sinto algo tão bom quando eu leio essas coisas. Gente, nutre a minha alma. Esperar significa ser uma mulher de iniciativa, porém, uma iniciativa de acordo com a nossa fé, com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar, a palavra esperar significa aguardar com confiança e paciência. Eu estou fazendo uma introdução antes de dizer para você quais são os 2 erros. É necessário contextualizar para que você tenha clareza dos 2 erros que podem impedir de que você receba o milagre. Esperar também não significa se conformar com a situação. Gente, não seja uma mulher conformada com a miséria humana. Não podemos nos acostumar com problemas. Nós estamos aqui na Terra para ser tratadoras de demandas, para resolvermos problemas de acordo com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas de nós temos nos conformado com um casamento ruim por 1, 2, 3, 10, 20 anos? Quantas de nós temos nos conformados com a saúde debilitada que a gente está? Quantas de nós têm se acostumado com uma vida ruim, com uma vida angustiada, com uma vida triste, com uma vida humanamente miserável? Miserável, gente, até mesmo nas virtudes. Miserável na fé, miserável no estudo bíblico. Quantas de nós temos nos acostumado com uma vida mediana, medíocre, tudo na média? Eu não fiz isso porque não deu tempo. Gente, você viu o salmista falando, o tempo passa. E o que acontece nesse processo? Nós podemos nos adaptar num ambiente ruim. Podemos nos acostumar com a infidelidade. Podemos nos habituar com essa tristeza profunda. Podemos nos habituar, gente, com maus hábitos. Mas nós precisamos ser alertadas. Por favor, recuse-se a acostumar-se com aquilo que não é vontade de Deus para a nossa vida. Recuse-se a conformar com aquilo que não é propósito de Deus para nós, para você, para o qual você foi criada. Jesus veio para nos dar vida
e vida em abundância. Não aceite menos que isso. E uma vida abundante é aquela vida que cumpre os princípios de Deus aqui na terra, que cumpre aqui na terra os princípios do mundo celestial. Você sabe quem é que experimenta o milagre de Deus maravilhosa? É aquela que diz: eu vou ser inconformada com as coisas do mundo. Eu vou ser inconformada com as coisas do mundo. Eu não aceito coisas que não sejam de Deus na minha vida. Nós precisamos nos posicionar assim. Precisamos posicionar assim. Há poder de Deus disponível para aquela mulher que crê, para aquela mulher que é inconformada com o mundo, com as coisas do mundo, e é conformada em cumprir os princípios de Deus. Há poder de Deus disponível para aquela que crê e que quer se apropriar da graça de Deus no tempo certo. Só que eu vou te dizer uma coisa. Esperar pode desanimar. Ah, mas pode. Quem já não desanimou na vida, gente? Nossa! Esperar pode desanimar. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração. Por quê? Porque não significa que ser cristão nós estamos livres desses sentimentos, mas é porque nós conseguimos nos reavivar mais rápido. Mesmo falando que a gente tem que esperar, a gente consegue enxergar essa luz no fim do túnel, porque a palavra de Deus nos alegra. Muitos de nós ficamos desanimadas quando Deus não atende os nossos prazos. Normalmente, de duas coisas acontecem. Ou nós simplesmente desistimos de buscar o milagre, ficamos desanimadas, deixamos de acreditar e já não rezamos e nem esperamos coisa alguma, ou então ficamos amuadas com Deus. Fazemos uma greve de igreja, greve de oração. No fundo, sabemos que estamos erradas, mas alimentamos a ideia tola de que isso possa tocar Deus. A maioria dos milagres são perdidos porque nós desistimos. Eu já estou te dando um spoiler do primeiro erro, viu? Já estou te dando um spoiler, fica atenta. Lembra que nós lemos e aprendemos sobre Naamã? Naamã teve que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes para ser curado da lepra. Elias orou por chuva 7 vezes perante um horizonte completamente limpo. Os israelitas rodearam a cidade de Jericó 7 vezes antes das muralhas virem abaixo. E então agora aqui vou te lançar uma pergunta. E se Naamã tivesse mergulhado apenas 6 vezes no Rio Jordão? E se Elias tivesse orado apenas 6 vezes para que chovesse? E se os israelitas tivessem marchado ao redor de Jericó apenas 6 dias? Eu imagino que a resposta seja a seguinte: eles teriam perdido o milagre. Por quê? Porque eles teriam desistido cedo demais. É sempre muito bom perceber que sempre é muito cedo desistir de Deus. Mas se continuarmos, continue a nadar, buscando e crendo e perseverando, vamos experimentar o milagre. Então, por que esperar? Por que esperar? Se esperar pode trazer certo tempo de angústia e sofrimento na vida. Porque, às vezes, esse esperar gera a visão que faz sentido. Às vezes temos que esperar para que a visão de Deus, do mundo espiritual, faça sentido. E essa é a didática do Senhor. Nem tudo do mundo natural parece com o mundo espiritual. Esperar é necessário para que a visão de Deus faça sentido na nossa vida. Olha que lindo isso, gente, é muito profundo. Às vezes temos que esperar que a promessa seja cumprida. E às vezes temos que esperar para que o milagre aconteça. Esperar. E quando nós
esperamos, grandes ações acontecem na nossa vida. Eu estava aqui lendo as palavras antes e observando que, além de tudo isso, nesse processo da espera, algo pode nos destruir. O quê? O sofrimento da espera. Mas o sofrimento, e aí às vezes o mundo pode te confundir falando assim, ser de Deus é ser masoquista, ser cristão é gostar de sofrer. Não, ser cristão é saber lidar com o sofrimento de uma forma espiritual, conduzida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós criamos esse relacionamento, nós compreendemos pelo fruto da alegria que o sofrimento, ele gera em nós aprendizado. O sofrimento produz em nós, como a gente viu na palavra, paciência. Por que muitas pessoas são impacientes? Porque muitas vezes ela não quer esperar. Ela não quer viver o processo. Pessoas impacientes encurtam o processo. Pessoas impacientes, elas querem pular de fase. E ser paciente traz o quê? Traz a aprovação de Deus. Ser paciente traz o quê? A validação de Deus. E essa validação, o que ela cria em nós? A esperança. Porque nós percebemos que somos uma nação desesperançosa. Porque a gente não vive o processo. E aí a gente, encurtando o processo, tira de Deus a oportunidade de criar em nós a esperança. Gente, é desafiador. É muito desafiador. E aí agora eu concluo entregando para você os 2 erros que podem impedir a graça de acontecer. O primeiro erro é desistir. Devemos orar até o fim. E o segundo erro é tentar fabricar um milagre. É o famoso inventar moda. É o famoso criar a roda. Criar a roda do carro que já tem roda e está rodando. É querer encurtar o caminho. Você deve saber o que fez Abraão quando pareceu que Deus estava demorando muito a fazer o milagre em sua vida. Quem está lendo Gênesis com a gente sabe disso. Ele tentou fabricar o milagre. A gente viu também isso aqui na jornada da mulher. Em vez de esperar em Deus, Abraão fez o quê? Inspirado por Sara, numa orientação errônea, Abraão tomou o problema em suas próprias mãos e decidiu o quê? Decidiu dormir com a serva de Sara chamada Agar. A tentativa de fabricar um milagre causou mais problemas porque ele já tinha recebido a promessa que ele ia ser pai de uma nação. E aí, como se Sara não podia ter filho? Já sei, aí Sara teve uma brilhante ideia que não foi inspirada oracionalmente, foi inspirada pelo humano. E aí, o que Abraão tentou? Fabricar um milagre. E aí eu vou te dizer, não tenha dúvida que a parte mais desafiante da fé é esperar em Deus. Gente, eu tenho muito desafio de esperar em Deus, até pela minha característica temperamental e comportamental. Eu tenho um temperamento colérico e na visão do perfil comportamental eu sou extremamente dominante executora. Então a velocidade, o manter o foco no resultado e querer as coisas rápidas, a impaciência, agir de forma impetuosa, intempestiva, às vezes agia muito sem pensar antes de estudar a palavra, que a palavra de Deus tem me doutrinado bastante. Esperar para mim é um desafio, tanto que nas minhas músicas autorais eu tenho muita música que fala sobre o tempo de Deus. Inclusive hoje eu vou compartilhar 2 delas com vocês, 2 delas que eu compus no momento de espera. Tem algumas coisas, gente, que eu estou esperando há 44 anos, é a minha quantidade de tempo de vida. Ou algumas que eu estou esperando já tem mais de 30 anos, que foi o tempo que eu me converti claramente e comecei a compreender as coisas do plano espiritual de Deus. E eu nem sei se eu vou ver o resultado delas aqui. Pode ser que quem vai ver é a minha geração. Pode ser que eu estou aqui só plantando e a minha geração que vai colher.
Então não tenha dúvida, no plano espiritual de Deus, o desafio é esperar. E por que que muitas pessoas hoje são impacientes, desesperançosas? Por que que tantas pessoas hoje são tolas? Porque não vivem o processo. O desafio é que se nós não percebermos Deus agindo, o que que a gente faz? A gente faz por conta própria a tentativa de resolver o problema por nós mesmas. Deixamos de ser suficiente em Cristo e nos tornamos autossuficientes. Uma grande armadilha que o mundo coloca em nós, principalmente nessa era do advento do autoconhecimento. O que normalmente causa muitos desafios na nossa vida. Buscar solução com as próprias mãos. Nós temos que ser executoras, nós temos que ser mulheres que agem de acordo com o ordenamento de Deus. Tudo com Deus. Isso foi exatamente o que Abraão fez. Nós acabamos complicando ainda mais a situação, o que vai demandar mais um milagre de Deus para quê? Para corrigir os erros que a gente comete. E prepare-se, hein? Você vai colher as consequências. Por isso, é sempre melhor esperar que Deus faça a obra. Você só é auxiliar desse chefe de obras. Você está compreendendo que você não é o chefe da obra? Você é auxiliar do chefe? Esse é o desafio, a gente quer mudar de lugar. Pois tudo que ele faz é sempre perfeito. E nunca se esqueça. E tudo que ele faz, faz no tempo certo. Mesmo que você tenha a sensação que esteja durando 1000 anos. E aqui, de acordo com a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, tem para nós uma receita. Foi prescrita uma receita. Se você chegou até aqui, parabéns. Porque Deus vai prescrever uma receita para você lidar com esse tempo de ansiedade. Deus prescreveu para nós um ansiolítico. Se você ler 2 Pedro novamente, você vai ler a prescrição desse ansiolítico. Qual o nosso ansiolítico para lidar com a ansiedade de esperar? Gente, não tem nada a ver, mas é o que está falando na Bíblia, então a gente tem que obedecer, né? É arrepender dos nossos pecados. Gente, o que tem a ver? Uai, desobedecer a Deus é um grande pecado. Então, talvez, se arrependa do seu pecado de não ser obediente segundo a palavra do Senhor. Porque aqui ele fala no versículo 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como algumas de nós pensamos. Pelo contrário, Ele tem paciência com a gente. Por quê? Porque não quer que ninguém seja destruído. Mas o que Ele quer? Ele quer que todas nós nos arrependamos dos nossos pecados. Se você desistir no meio do caminho, se você tentar fabricar um milagre, inventando encurtar o processo, você vai ser destruída. Destruída por dentro e por fora. Está na palavra. E para essa destruição não chegar, você precisa ser obediente, temer a Deus e se arrepender dos seus pecados. Aí eu vou te falar a frase fortalecedora, tá? Esperar dói, mas nos faz evoluir espiritualmente. Uau! Vou repetir. Esperar dói, mas nos faz evoluir espiritualmente. Vamos rezar? Pai. Pai. Meu Pai abençoado, meu Pai querido, como é desafiador compreender a sua pedagogia, mas o Senhor é extremamente pedagógico. Pai, nesse momento agora, nós clamamos, dá-nos o dom da persistência, dá-nos a graça de sermos mulheres perseverantes. Se você era uma mulher que desistia dos processos no meio do caminho, em nome de Jesus, agora pelo Espírito Santo de Deus, Ele restitui você. Você sairá desta sala agora, desse devocional, uma mulher que vai buscar ser perseverante no Senhor, porque é o Espírito Santo quem nos ajuda. Por isso, busque a confissão, confesse seus pecados, se arrependa dos seus pecados, busque a confissão durante esse tempo de jornada. Nós vamos ficar 21 dias juntas. Busque a confissão, confesse seus pecados, se arrependa deles.
Assim você não vai destruir. Muitas vezes, maravilhosa, a nossa vida está destruída porque procuramos com as nossas próprias mãos, como encurtando os caminhos, não compreendendo o processo. Você vai tirar um bolo do forno antes de assar? Não, só se for louca. Quantas de nós somos loucas no mundo? Quantas de nós estamos loucas? Por quê? Porque a gente encurta o processo. Esperar dói, mas te evolui espiritualmente. Renuncia aos pecados, renuncia às facilidades deste mundo, renuncia às receitas instantâneas, renuncia os caminhos encurtados. Sim, o caminho de Deus é estreito, mas eu vou te dizer, estamos juntas nessa jornada. Agradeça ao Senhor por este momento, louve a Deus por este momento. Obrigada, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Obrigada. E quando terminar de ouvir esta live oracional, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, intercedendo por cada mulher que está vivendo esse tempo, e especialmente a mulher que vai olhar no espelho hoje. Essa mulher que você vê, que você enxerga. Boas práticas e vá para o campo, maravilhosa. Vá para o campo cheia da graça do dom da paciência, cheia da graça do dom da perseverança, porque tu és uma mulher maravilhosa e esperançosa no Senhor. Até o nosso próximo encontro.